Om Shanti, boa noite. Boa noite, Ana Paula. Estamos todos aqui flutuando com essa meditação. Sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Ana Paula, para quem não me conhece. Eu sou aluna da Brahma Kumaris, voluntária. E hoje estamos aqui em mais uma live dos jovens, né, dos jovens da Brahma Kumaris, que traz o tema Juventude, Voluntariado e Transformação. Né? Então, Augusto Zimber, que é o nosso coordenador do grupo, né, super experiente aí na Brahma Kumaris há muitos anos, ele vai falar um pouquinho dele também. E a gente fez um convite para Carlos Eduardo Fernandes, né? Eu tenho aqui um pequeno currículo dele, e ele é jornalista, né? Ele tem 25 anos e teve sua vida transformada ao longo de 15 anos de atuação voluntária na juventude ecumênica da boa vontade de Deus, da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, em São Paulo e em diversos lugares. Então, sejam todos muito bem-vindos, aproveitem e Augusto vai estar tocando a partir de agora, tá bom? Om Shanti. Olá, boa noite. Para quem não costuma assistir às atividades da Brahma Kumaris, né, Om Shanti, termo que todo mundo está usando aqui, significa eu sou um ser de paz. Om significa a verdade eterna, imperecível do ser, enquanto uma alma, um ser espiritual. E Shanti significa paz, significa silêncio, né? Como hoje a gente tem o pessoal da LBV, que é o nome mais comum, mais conhecido, para o que a Ana Paula acabou de chamar de juventude ecumênica, da boa vontade de Deus, né? Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, né? Mais conhecida como LBV, a Legião da Boa Vontade, e então, como tem muita gente de lá, então não está certamente ambientado com esse termo Om Shanti, né? A gente usa como uma saudação isso aqui na Brahma Kumaris, né? É uma forma de a gente se relembrar que nós somos seres de paz e ver o outro também como um ser de paz. A gente se cumprimenta falando Om Shanti, né? A gente pode falar bom dia, pode falar boa noite também, né? Mas a gente usa muito aqui na Brahma Kumaris Om Shanti. Então, nessa live, a gente traz uma novidade para vocês, né? Como vocês sabem, toda quarta-feira de cada mês a gente tem uma live, né? Jovem, e dessa vez a gente traz uma novidade, e é algo que a gente vai fazer em outras lives futuras também, de contar com a participação de outras instituições, né? Instituições parceiras, instituições amigas, né? Então, a primeira, né, que a gente pensou em convidar para abrir essas parcerias, né? Parcerias que certamente vão ampliar muito mais os nossos debates, vão trazer novas perspectivas, novas visões, vão certamente enriquecer muito os conteúdos que a gente quer compartilhar aqui com todos, né? Então, a primeira que a gente escolheu foi a LBV, simplificando, né, o nome, porque eu já participei de muitos eventos junto da LBV, né, tanto eventos que a LBV organizou, me convidou a Brahma Kumaris, né, e aí eu fui representando, como também eventos que nós fizemos, nós da Brahma Kumaris fizemos e convidamos a LBV, então é uma parceria muito legal, né? E por isso que a gente os escolheu. Mas para apresentá-los, eu vou apresentá-los de uma forma um pouquinho diferente, né? A Márcia vai projetar aí uma imagem, né?
Vocês estão vendo essa imagem aí da garrafa com o rótulo religião, né? E, e eu recentemente recebi uma mensagem, né? Essas mensagens que circulam aí por WhatsApp, né? Que eles postam nas redes sociais, que falava sobre a diferença entre religião e espiritualidade, né? Quem quiser escrever no chat, fica à vontade para falar, né? Coloca aqui no chat qual você percebe que seja a diferença entre religião e espiritualidade, né? Coloca aqui no chat tudo que for colocado no chat. A Ana Paula vai trazer também aqui para a conversa, né? Infelizmente não dá para abrir o microfone de todo mundo, mas vocês colocando no chat, a Ana Paula vai intermediar aqui, além da conversa minha com o Carlos, ela vai trazer também os comentários, as perguntas e tudo que vocês quiserem compartilhar, né? E essa mensagem que eu recebi, ela dizia que a religião é uma garrafa com um rótulo, né? E a espiritualidade é o conteúdo que está dentro dela, né? E o que acontece no nosso mundo hoje é que muitos brigam pela garrafa e poucos bebem do seu conteúdo, né? Então, eu resolvi usar essa imagem aqui para apresentar a LBV, porque sempre que eu participei de eventos da LBV, e sempre que a gente recebeu pessoas da LBV nos nossos eventos também, eu sempre senti como pessoas muito espirituais, né? Não só as pessoas com quem eu me relacionava ali, né? Me encontrava mais diretamente, né? Como a Cristiane aqui no Rio, nos eventos a Paula Sueli, que inclusive vi que está aí presente também, né? Mas todas as pessoas que eu via assim da LBV, eu via como pessoas muito espirituais, né? E na realidade, qual é a vantagem de você ser religioso se você não for espiritual, né? Nós mesmos na Bronco Mares, nós não somos uma religião, mas nós nos empenhamos para sermos espirituais, né? E é isso que vale de fato, né? Que a gente possa beber o conteúdo e não ficar preso ao rótulo da garrafa, né? Então, o Carlos vai dividir aqui essa live agora comigo, né? Ele vai se apresentar, falar um pouquinho sobre ele, sobre a história dele, né? Para que a gente possa fortalecer aqui o nosso diálogo sobre juventude, voluntariado e transformação. Diga, Carlos, muito bem-vindo. Muito obrigado, Augusto. Agradeço também a Ana Paula e também agradeço a Maria Helena pela meditação agora há pouco, que com certeza deixou o clima muito mais elevado, a gente se encontrou nessa paz. E é uma honra estar aqui, né, representando essas duas instituições, a LBV, Legião da Boa Vontade, e a Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo, nesse movimento jovem, né, da qual eu faço parte, e na verdade aqui são muitos irmãos e irmãs meus, né, de alma, de coração, muito jovens, de todas as idades, conforme aprendemos aqui, que eu digo que estão comigo, estão no meu pensamento, me ajudaram a construir o que eu sou. Então é um movimento que no qual sou muito grato de participar. E vocês começaram você, né, no caso, Augusto, começou explicando sobre a saudação maravilhosa, né, explicação sobre o Shanti, e eu gostaria de trazer como nós, nas instituições da Boa Vontade de Deus, nos cumprimentamos, nós falamos assim: Deus está presente, viva Jesus em nossos corações para sempre. No dia a dia, quando uma pessoa nos interpela, fala, Deus está presente, a outra responde, viva Jesus. Então, a gente se cumprimenta assim, é uma saudação de paz e de boa vontade, porque está falando de Deus como a essência criadora de tudo, né? Deus como sinônimo de amor, enfim. E Jesus como essa grande referência de solidariedade, de paz, um grande mestre espiritual para todos nós. Então, é assim que nós aprendemos nesse movimento sagrado, e eu tenho a honra de também fazer parte e carregar isso no meu coração. E juventude é isso, é carregar essa chama viva da solidariedade, do amor eternamente, né, nos nossos corações.
É bacana, eu também sinto que Deus está presente no meu coração, presente na minha mente, né? E quanto mais presente Ele está no meu coração, na minha mente, mais a qualidade dos meus pensamentos, das minhas palavras e dos meus atos é muito melhor, é muito mais espiritual, é muito mais genuíno, verdadeiro, né? Bacana, muito bom. Conta um pouquinho da sua história é, na LBV, fala um pouquinho sobre a sua experiência de transformação pessoal na religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Fala um pouquinho para a gente sobre isso. Com certeza, Augusto, com certeza. E é isso, a gente quer a participação de todo mundo, né? Quem quiser fazer perguntas, fazer com seus comentários, estamos super abertos aqui a responder e encontrarmos essas respostas juntos, né? Primeiro, só vale diferenciar uma coisa, que a LBV, a Religião Divina, elas são duas instituições irmãs. Elas não são a mesma instituição, mas elas são instituições irmãs. Primeiro vem a LBV, e a Religião Divina compartilha o seu ideal. A Sara Gunha, né, responsável do Departamento Infanto-Juvenil da Religião Divina, está me ajudando aqui na projeção dos slides. E esses são símbolos, né, a LBV com o seu coração azul, ecumênico, com 34 elos, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, por que são 34 elos, a religião de Deus com esse símbolo do templo, fazendo referência à nossa sede espiritual, que é o Templo da Boa Vontade, que fica em Brasília, fundado pelo irmão Paiva Neto, que é o presidente pregador da religião divina e diretor-presidente da LBV, e mostrando que cada um de nós é um templo sagrado, é um ser sagrado, né, que estamos aqui na Terra, mas estamos unidos a essa dimensão maior espiritual que também está dentro de nós. Muito obrigado, Sara. Enfim, com certeza eu vou comentar agora sobre a minha experiência, porque quando a gente passa por essa trajetória de descoberta, tem muitas coisas que são diferentes, porque temos vidas diferentes, mas muitas coisas se assemelham, né? Desde criança eu fui incentivado pelos meus pais a seguir um caminho de espiritualização. E a minha mãe me incentivou a seguir, né, a dar os primeiros passos na religião do terceiro milênio, na religião divina. E eu gostava, desde criança eu gostava de participar das atividades, gostava de estar lá, a gente participava de atividades, por exemplo, na música, no teatro, enfim, mas também já éramos incentivados a participar de ações sociais, né, de ajuda às pessoas que precisam, claro que tomando todos os cuidados, né, no caso das crianças, nós realizamos atividades, né, e também aprendizados de acordo com a nossa idade naquele momento, então as aulas de moral ecumênica na religião divina, aprendemos a nossa linguagem, e o tempo foi passando, me tornei um pré-adolescente, mas mesmo estando já dentro do movimento movimento jovem de boa vontade, eu sentia internamente, isso eu não falava com ninguém, mas eu sentia internamente que eu não estava vivendo plenamente aquilo que eu estava aprendendo, né? Eu ia de fim de semana, mas quantas situações apareciam na minha vida, situações de desafio, situações que, vamos dizer assim, de testes mesmo, né? De que a gente via alguma pessoa que estava precisando, ou via alguma situação na escola, assim, alguma pessoa estava sofrendo bullying e a situação estava do meu lado e eu não conseguia, às vezes, sentir coragem, sabe, de ir ali, intervir da maneira certa e ajudar aquela pessoa. No fundo, eu queria fazer alguma coisa, mas e com todo o conteúdo que eu estava aprendendo, mesmo assim, eu ainda não estava me sentindo pronto para fazer alguma coisa. E eu comecei a repensar, né, como que eu poderia viver tudo aquilo que fazia parte de mim, me fazia bem, quando eu estava aos fins de semana aprendendo e realizando e praticando, como eu poderia fazer isso ser parte da minha vida sempre, né? Então, na fase mais ou menos dos meus 14, 15 anos, eu comecei a ler mais sobre a espiritualidade, principalmente nos livros do líder do nosso movimento, que é o irmão Paiva Neto, que me despertaram cada vez mais e foram me dando muitas condições, porque com certeza ele se inspira no nosso referencial, que é Jesus,
foi me dando muitas condições para eu me transformar cada vez mais, rever os meus comportamentos e ser um polo de ajuda para outros jovens que estavam se sentindo perdidos, que estavam se sentindo angustiados, ou que nunca tinham ouvido falar de uma forma assim, estavam muito acostumados com essa visão de religião, somente a tradição, né? A tradição religiosa, o que você muito bem trouxe aí no início, que é a questão do exemplo da garrafa mesmo, né? Minha mãe e meu pai frequentam, mas eu não vejo profundidade. Então, eu comecei a sentir no meu coração, e eu tenho certeza que muitos e muitos jovens legionários, jovens ecumênicos da religião divina também passaram por isso, de se sentirem com essa missão de explicar que todo mundo é capaz de se encontrar com a sua essência espiritual. E existem várias formas para isso. Não necessariamente a gente vai começar, não, vamos abrir no livro e começar a estudar e vai ser a partir daí. Mas, por exemplo, convidando alguém, algum jovem, algum amigo nosso, para alguma atividade voluntária. E isso está presente na LBV e na religião divina desde os seus primórdios. Uma atividade inicial que a LBV trouxe, por exemplo, foi a Ronda da Caridade, com a Sopa dos Pobres, né? O saudoso fundador da LBV, o irmão Alziro Zarur, ele criou a Ronda da Caridade lá na década de 50, levando nas madrugadas alimento, roupas, também serviços sociais para as pessoas, e com o tempo o Irmão Paiva expandiu isso, a ação, hoje a LBV se agigantou em ação social, de assistência social, ações educacionais pelo Brasil e pelo mundo, com esse espírito de que nós podemos fazer alguma coisa, e isso também é se espiritualizar. Porque justamente quebrando esse paradigma de que quem está se espiritualizando são aquelas pessoas nefelibatas, né, com a cabeça nas nuvens, que não pensam nos problemas, não. Pelo contrário, a gente pensa, a gente vê os problemas, a gente vê as duras realidades, né? A gente passa, e existem pessoas que passam por realidades muito mais difíceis que as nossas, mas isso já é transformador. Observar que pessoas passam por realidades mais difíceis que nós podemos ser ali instrumentos de transformação da vida daquela pessoa, e isso vai nos transformando sempre, sempre, sempre. Uma experiência aqui pela qual eu passei bastante, assim, é uma atividade que o Departamento de Assistência Espiritual da Religião Divina, o DAI, ele oferece a visita, por exemplo, a casas de repouso de idosos, né? E a gente ia com um grupo de jovens, e continua indo, né? E eu levava música, porque eu também toco violão e tudo mais, a gente ia, cantava, mas era e é tão bonito ouvir histórias de pessoas que têm muito a compartilhar, muitas vezes não se sentem ouvidas, não se sentem escutadas, e isso faz aumentar o nosso verdadeiro espírito de juventude, o que nós acreditamos e aprendemos com o irmão Paiva Neto, que se inspira em Jesus, ser um verdadeiro espírito de juventude, o espírito de solidariedade, o espírito de união, o espírito de não deixar de lado uma pessoa que está precisando de ajuda. E a gente sai daquela atividade se sentindo ajudado, se sentindo mais fortalecido. A gente fortalece, mas também é fortalecido. Legal, bacana, muito, muito bom conhecer mais sobre a sua história. Eu venho de uma família, eu digo que eu venho de uma família interreligiosa, porque o meu pai era médium kardecista e a minha mãe é messiânica, né? Então, eu frequentei a Igreja Católica um tempo, aos 11 anos, né? Eu pedi para minha mãe levar na Igreja Católica. Aliás, minha mãe também está aqui assistindo essa live. E depois ela conheceu, né, pelo meu avô. Os meus avós eram messiânicos, então nós conhecemos a Igreja Messiânica, eu me tornei membro. Também frequentei um tempinho o kardecismo, né, por causa do meu pai, né? Todos caminhos muito muito bonitos, muito muito legais. Mas eu ainda não sentia, né, que nenhum deles era de fato o meu caminho, né? E quando o Carlos compartilha, né, sobre a infância, a adolescência, naquele período em que a gente não consegue se colocar claramente em relação
ao desrespeito, né, de outras crianças, outros adolescentes, né? Eu me identifico muito com essa visão, né? E, e eu tenho certeza que o autoconhecimento que eu comecei a desenvolver a partir do momento em que eu conheci a Brahma Kumaris, né, foi o que abriu a possibilidade para que eu pudesse ter uma grande transformação, não só nesse aspecto, como em todos os aspectos da minha vida, né? Não existe um limite assim para eu dizer que falta alguma coisa, né, do que a meditação Raja Yoga da Brahma Kumaris me traga, né? E, por exemplo, logo que eu comecei a meditar, né, logo na primeira aula, né, a gente aprende, né, o aspecto essencial do conhecimento do Raja Yoga. Eu sou uma alma e eu tenho um corpo, né? Aí quando eu ouvi isso, uau, isso faz total sentido, é tão simples e tão verdadeiro, né? Eu sou uma alma e eu tenho um corpo, né? O que é eu e o que é meu, né? Meu é o corpo, eu sou a alma, né? E, e depois aprendendo sobre Deus também, né? Que Deus também é uma alma, mas ele é a alma suprema, né? Nós somos cheios de paz, de amor, de felicidade. Deus é a fonte de todas essas qualidades, né? Nós, como filhos de Deus, somos herdeiros, né? E se Deus é nosso Pai, então nós somos herdeiros. Nós temos um direito natural a tudo que é de Deus, né? E o que é de Deus? São as qualidades, né? As qualidades inatas, né? E então nós temos um direito, né? A gente não precisa pedir por isso, né? Basta a gente se lembrar que nós somos isso e, e assim criar uma sintonia com o nosso Pai Supremo, com a Augusto, alma suprema. Sim. que incrível isso, porque Jesus, há 2000 anos, né, na sua primeira vida visível, ele explica isso para uma Uhum. pessoa, tem uma passagem, né, narrada por João, que na época que Jesus estava visível entre nós, era um jovem, né, ele começou a seguir Jesus com 16 anos, com certeza transformou Uhum. muito a sua vida, ele se tornou um dos escritores da vida e dos ensinamentos de Jesus, e ele escreveu uma passagem, só ele escreveu essa passagem da vida de Jesus, em que Jesus estava num poço chamado Poço de Jacó, e naquele mesmo momento que Jesus estava lá, veio tirar água uma mulher. Jesus, né, nasceu entre o povo judeu, e essa mulher era de um povo considerado inimigo para os judeus, que era o povo samaritano. Então, um contato entre eles já seria um motivo de muita polêmica, né, para a época. E Jesus estabelece um diálogo com ela, não teme esse tipo de comentário exterior, paralelo, o que vão pensar de mim. Ele cria um vínculo ali, e para uma pessoa simples, analfabeta, excluída, porque hoje é difícil ser mulher, a gente sabe disso, e naquela época era mais difícil ainda, né? Uhum. Ele conversa com ela num diálogo muito que faz com que ela se sinta assim, nossa, alguém está me ouvindo, alguém está me escutando, e ele fala justamente isso para ela. Deus é espírito. E importa antes que seja adorado em espírito e verdade. E ele depois, em outro momento, ele fala que Deus não seria mais adorado. O Pai procura adoradores que não adorarão mais em templos feitos de pedra pela mão humana, né? Mas em espírito e verdade. Então, tem muito a ver com o que a gente está conversando aqui, da gente sair dessa superficialidade e buscar a profundidade do espiritual. Uhum. Sim, sim. Para não viver nessa questão somente da matéria grosseira. A matéria é uma expressão da divindade, nós precisamos dela para estar aqui, ela é importante, ela é rica, ela traz muitos aprendizados, é um organismo vivo, mas o principal é o que há de eterno em nós. Né? Uhum. E agir, ajudar, desperta cada vez mais isso em nós. Né? E pode estar em todas as fases da nossa vida, sempre. Né? É na juventude, é na infância, é em qualquer fase da nossa vida mesmo. Né? Legal, bacana, muito boa esse comentário, essa história de Jesus, muito, muito rica, né? Mas sabe que
quando eu comecei a aprender esses conceitos essenciais do Raja Yoga, uma coisa que fez muito sentido para mim, né, passou a fazer muito sentido, foi essa ideia, né, que lá na Igreja Católica se fala de que nós somos a imagem e a semelhança de Deus, né? Entender que a imagem e a semelhança não é nada físico, né? Mas que Deus é luz, então eu também sou luz, né? E que essa luz é o amor, é a paz, é a pureza, é a verdade, são todas as qualidades, né, que nós temos dentro de nós, né? E o que você falava também sobre estudar, entender, né? É até algo que eu comentei aí com a Paula Sueli recentemente, né? Porque, assim, como a gente retomou contato, né, depois de muitos anos, eu mandei as minhas notícias, ela mandou as notícias dela, né, e ela falou que apresenta um programa lá no YouTube, né, da TV, da LBV. Aí eu assisti o programa e comentei que tinha uma das pessoas que ela estava entrevistando tinha falado sobre mergulhar profundamente nos ensinamentos de Jesus, né? Eu me identifiquei tanto com isso porque quando eu comecei a meditar, eu tinha assim tal felicidade, né, de estudar aquele conhecimento, porque a nossa meditação ela não é um esvaziamento da mente, é um preenchimento a partir do autoconhecimento, a partir do conhecimento sobre Deus, né? Então, assim, eu tinha tal felicidade, né, de estudar aquele conhecimento, de mergulhar, de aprofundar, né? E eu me identifiquei tanto, né, quando a entrevistada lá da Paula falou sobre isso, né, de mergulhar profundamente, né? E isso me dá isso reforça também em mim o significado verdadeiro de fé, né? Porque na Brahma Kumaris a gente sempre fala, né, que fé não é crença, fé é entendimento, né? E assim, olhando, né, dentro do próprio cristianismo, né, a gente vai ver que o verdadeiro significado de fé, embora mais comumente seja falado como crença, né, mas é de fato entendimento também. Se você pegar a oração de São Francisco, por exemplo, né, qual o verso em que ele fala sobre fé? Ele fala onde houver dúvidas que eu leve à fé. Ele não fala onde houver descrença que eu leve à fé, não, onde houver dúvidas que eu leve à fé. Ou seja, que eu leve o entendimento, que eu leve a compreensão, né? Na realidade, quando a fé é meramente uma crença, né, ela não é uma fé saudável, né? Mas quando ela parte de um entendimento, né, entender, sim, eu sou um ser espiritual, eu sou uma alma valiosa, né? Aí sim a fé pode ser verdadeira, aí sim ela pode ser consistente, aí sim ela pode ser significativa para a nossa autotransformação. E isso a gente pode aproveitar em qualquer circunstância da nossa vida. Por exemplo, ontem eu fui até Niterói, né, a minha homeopata é ali em Niterói, e para quem não conhece o Rio, Niterói está separado do Rio pela Baía de Guanabara, né? Então você cruza pela ponte Rio-Niterói ou de barca, né? E aí ontem, assim, enquanto eu atravessava, né, do Rio para Niterói e depois voltando também, tinha o reflexo do sol sobre a Baía de Guanabara, né? E aquele reflexo é como se fossem diamantes, né? São aquelas, é como as estrelinhas brilhando, pulsando, né? E eu estava assistindo aquela cena e me lembrando, né? Eu também sou uma estrelinha pulsante, vibrante, né? Exatamente como esse reflexo do sol na Baía de Guanabara, né? E Deus também é uma estrela pulsante, radiante, né? A diferença é que ele nunca se esquece disso, né? Enquanto que nós nos esquecemos, e é por isso que a gente tem que se lembrar, né? E trabalhar isso sempre, né?
Sim, a gente tem que trabalhar isso constantemente, né? Quer dizer, constantemente é uma meta assim muito alta, né? Mas o máximo possível, vamos dizer assim, né? O máximo possível, né? Inclusive, a gente traduz a palavra yoga como lembrança, né? Raja é rei e yoga lembrança, né? Ou seja, a lembrança que me capacita a voltar a ser um alto soberano, um bom governante sobre os meus pensamentos, palavras e atos, né? Nossa, incrível. Tô aprendendo Então, bastante, assim, viu? eu também estou aprendendo bastante com você aqui, né? Então, lembrança é o que me possibilita me manter, né, num estado de espiritualidade, né? E aí tem alguns comentários aí que o pessoal está colocando no chat, né, respondendo aquela minha pergunta inicial, né? A Ana Paula vai ler aí. É, primeiro tem aqui só um pontinho de Paula, que ela estava aqui quando estava falando sobre espiritualidade. Ela colocou aqui, né? Verdade, Augusto, e como isso é libertário, né? E renovador. Essa entrega espiritual que nos permite esse mergulho na nossa identidade real divina, né? E a gente teve alguns comentários com relação à religião, né? Quando você estava perguntando sobre espiritualidade, aí Letícia colocou aqui que a religião diz que se deve seguir uma ideologia. A espiritualidade permite que você siga o seu coração, mais pessoal. Ela está colocando aqui, e privado. Muito Maria bom. das Graças colocou: religião para mim é um entendimento mais superficial, ou seja, a casca, enquanto a espiritualidade é mais profundo e o entendimento do eterno, a vida na eternidade. Deixa eu ver. Por enquanto foram esses comentários, mas estou adorando aí o papo. Aprendendo Legal. também, Carlos. Carlos, uma coisa que pode falar, pode falar. Não pergunta, pode perguntar. Ou comentar. Uma coisa que é universal, né, independentemente de religião, de credo, né, ou de entendimento, como a gente estava falando, uma coisa que é universal para todos nós são as virtudes, são os valores, né? Qual seria uma virtude que para você é significativa na sua jornada de transformação, no compartilhamento da sua espiritualidade por meio do seu voluntariado? Que pergunta, é difícil escolher uma só, né? Mas uma que sempre me chamou muita atenção é a humildade, a virtude da humildade, né? Sempre estarmos dispostos a aprender, porque é isso mesmo. Também compartilhei dessa ideia de que nós somos, né? Somos criaturas eternas de um Criador Supremo, Mãe e Pai de todos nós. Então, já começa daí que somos eternos aprendizes. E a partir do momento que eu percebi que muitos dos ensinamentos de Jesus falavam e falam sobre isso muda completamente a minha relação com a vida. Porque isso me ensina a não me deixar ser vencido pela soberba, de me considerar acima de ninguém, mas sempre um aprendiz dos meus irmãos e irmãs que estão à minha volta e que vão sempre me ensinar muitas coisas. Eu vou sempre aprender, sempre vai ser esse processo de estamos aprendendo uns com os outros, isso é o que nos faz evoluir cada vez mais e crescer então acho que a humildade é o que me toca mais a falar agora, porque realmente é muito, muito importante. Inclusive, ainda para falar dessa questão de como Jesus ensinou a viver a verdadeira religião, porque é isso, a verdadeira religião, acho que é nesse ponto que a gente pode, sobre esse ponto que a gente pode conversar também. A verdadeira religião, né? O irmão Paiva, ele escreve, inclusive, né, religião com todas as letras maiúsculas em vários dos seus escritos, né? É aquela que realmente faz isso que a irmã Paulo ele trouxe aqui, né? O mergulho na nossa identidade real. Então, na nossa vida, naquilo que é realmente nosso, que é eternamente nosso, que é o que nós somos de verdade. E uma outra passagem que demonstra muito isso é quando o evangelista Lucas anotou, quando ele come com pecadores. Ali ele dá um exemplo de espiritualidade, né?
Pecador no sentido de, o pecado no sentido de, não daquele julgamento humano, ele é um pecador, não. Simplesmente o equívoco diante das leis universais, das virtudes, né? Que a gente precisa se corrigir para sair de vícios e ir para virtudes. Isso é o sinônimo de sair, de vencer o pecado, né? Como nós entendemos na religião divina. E está no capítulo 5º, e dos versículos 29 ao 31, em que ele está sentado com essas pessoas que são consideradas pecadoras, e os fariseus, ou seja, pessoas que tinham um entendimento, estudavam muito as leis judaicas na época, olham para Jesus e falam, por que você está sentado com essas pessoas, se essas pessoas são impuras? E aí Jesus dá uma resposta incrível, que fica para a história, no versículo 31. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores ao arrependimento. E eu acredito muito que todos nós estamos em um processo de cura. Estamos em processo de renovação. Né? Estamos em processo de vencer nossas dores, nossas angústias. A Maria Helena trouxe na meditação coisas fantásticas, né? Ela falou justamente isso, de entregar ao Pai tudo que já não me pertence. Isso é se curar, por exemplo. Isso é se renovar. E o voluntariado, a ação, é um processo maravilhoso para a gente deixar para trás muita coisa que não nos pertence, que a gente não é. A gente é luz, a gente tem esses tesouros dentro de nós, ela também trouxe isso, né? Mergulhar no meu mundo interior e experimentar os tesouros que eu possuo. Então, Jesus estava dando um exemplo ali da gente não olhar estereótipos, mas olhar diretamente para a alma, e o que a alma, e o que pode ser cultivado em cada alma. Sabe? E isso muda tudo, isso faz cair todos os preconceitos do nosso olhar e faz a gente chegar, sempre vou poder aprender e eu posso ser um ponto de transformação na vida de muitas e muitas pessoas. Legal, bacana. Na Bronco Mares a gente fala isso, né? Quando nós mudamos, o mundo muda, né? Ou seja, quando eu mais do que mudar, né? Mas quando eu me transformo, né? Eu transformo completamente a minha visão, a minha perspectiva sobre tudo, sobre todos, né? Essa visão que você comentava que Jesus estimulava, né, de enxergar a alma, né, além dos estereótipos, das características físicas, né? Isso é uma expressão, né, verdadeira da transformação, né? E é isso que a gente precisa praticar. Uma virtude que para mim é muito significativa é a virtude da honestidade. Inclusive eu tenho uma história assim de um evento da LBV, né? A Cristiane na época me convidou para participar, convidou a Bronco Mares, né? E aí eu fui participar. Era um painel que a Juventude Ecumênica da Boa Vontade estava organizando em 2004, quando houve o tsunami lá no Sudeste Asiático, né? Painel tinha como tema profecias escritos de Deus, né? Profecias escritos de Eu acho que é Deus. uma tese do irmão Paiva, que é a profecia é a história na voz de Deus. É isso mesmo, profecias escritas de Deus, de Deus. E aí foi, eu lembro, eu participei desse painel, tinha uma representante da religião de Deus, né? Tinha o Hare Krishna, tinha eu pela Brahma Kumaris, e quem estava mediando era o André, marido da Cristiane, né? E aí, mas antes, né, do painel, eu cheguei lá no Rio Centro, né? Era a Bienal do Livro, né? Fui dentro da Bienal do Livro, e aí eu cheguei lá no Rio Centro e tal, aí encontrei a Cristiane. A Cristiane ia dar uma entrevista aqui para o pessoal da nossa TV, né? Aí legal, a menina foi lá me entrevistar, né? Eu comecei a falar e assim, depois de umas 2 frases eu travei, né? Eu não sabia mais o que falar, né? Aí a menina ficou assim, né? Aí eu saí dali, né? Saí dali, fui para um lugar mais reservado ali do Rio Centro, né? E eu tive uma conversa com Deus ali, né? Eu falei assim, não, eu não estou aqui para aparecer, né? Eu estou aqui para ser seu instrumento, né?
por favor, me usa como seu instrumento, me perdoa, eu não estou aqui para aparecer, né? Estou aqui para ser seu instrumento. E aí ok, fui para o painel, né? E aí, na hora de falar, assim, fluiu de uma forma maravilhosa, assim, o que eu tinha para falar, né? Aí eu falei sobre a questão aquela diferenciação, né, entre o papel de Deus e o karma, né? Falei assim de uma forma muito fluida, né? E com uma tranquilidade muito grande. Eu observei que a menina que estava lá, que tinha me entrevistado, né? Enquanto eu estava falando, ela estava assim, né? Não entendeu nada, né, que aconteceu, né? Ela ficou boiando, né? Não entendeu nada, né? E era difícil mesmo de entender. Às vezes a gente passa por essas coisas, né? No momento a gente, Sim, por que eu passei por isso? Mas é interessante como você reagiu a isso, né? Você se sim, colocou nessa sim. posição. E foi realmente essa experiência de honestidade, né? Aí depois alguém fez uma pergunta, aí o André achou a pergunta difícil, ele olhou para mim assim, né? E eu respondi também tranquilo, né? Então, quer dizer, a honestidade para mim é uma virtude fundamental e na Bronco Mares existe uma expressão, né, que diz que Deus é o Senhor inocente, né? Inocente não ingênuo, né? Inocente, ou seja, não vê as negatividades, né? O Senhor inocente fica satisfeito com aqueles que têm um coração honesto, né? Então a minha honestidade definitivamente atrai a ajuda e o amor de Deus, né? E Carlos, você quer falar um pouquinho mais aí sobre o trabalho voluntário de vocês, né? Eu sei que vocês trouxeram aí imagens também para Sim, compartilhar. sim, vamos compartilhar algumas coisas agora aqui para continuar, né, nessa troca de ideias e vendo quando que a gente pode crescer. Augusto trouxe uma experiência dele. Eu vou falando de algumas algumas atividades que a gente realiza. Mas antes eu gostaria, Sara, se você puder, por favor, compartilhar, né, primeiro um pensamento do nosso líder espiritual, o irmão Paiva Neto, que é líder da Juventude Ecumênica também, que expressa bastante sobre essa questão do voluntariado, né? Realizar o bem voluntariamente é uma das mais belas páginas de amor que o ser humano, ou seja, o cidadão do espírito, pode escrever. É muito interessante isso porque a Brahma Kumaris, pelo que eu pesquisei e o que eu ouço de tantas pessoas, também realiza isso em que sentido? Mostra que a cidadania começa em a gente enxergar a gente mesmo. Primeiro, enxergar a si mesmo, se melhorar, né, expandir isso nas nossas ações. Então, é uma cidadania que passa pela espiritualização, né? A gente tem uma visão mais ampla do que a gente pode fazer no mundo, nosso papel no mundo. Então, é um ensinamento que ilustra bem isso que a gente está conversando no dia de hoje, né? Essas páginas de amor que vão sendo escritas por cada um de nós. E a Sarah, não sei se nesses slides tem a imagem do irmão Paiva mais jovem, ela vai procurar aí para a gente, porque é o seguinte, cabe a gente dizer que, assim, sempre nas IBVs se deu uma oportunidade para os jovens serem atuantes, né, serem protagonistas de um mundo melhor, e quando o irmão Alziro Zarur ainda era ainda estava entre nós, né, na presidência, o irmão Paiva ele propôs a criação, foi o irmão Paiva que propôs a criação do departamento infanto-juvenil da LBV e da religião divina. Então ele propôs a criação desse departamento justamente para dar mais oportunidades ainda para os jovens para atuarem nas áreas culturais, na área social, enfim. E eu e tantos outros jovens somos muito gratos a isso porque nós atuamos constantemente por causa desse esforço, por causa da preservação dessa cultura, né, de dar espaço para o jovem expressar aquilo que ele tem de melhor, com essa energia, mas aprendendo também a se espiritualizar cada vez mais. Então, a Sara está dando uma procurada aí, mas se ela não encontrar essa foto que eu estou falando, ela já pode projetar as imagens das nossas atividades,
Porque é isso, nós realizamos a Letícia está até comentando aqui, né? Seja a mudança que você quer ver no mundo. Essa foto mesmo. Então, é uma foto de José de Paiva Neto, né? Presidente pregador da religião divina, na sua juventude, já seguindo a Legião da Boa Vontade. É um grande idealista, mas pragmático, propondo já coisas fantásticas para o crescimento da instituição, e tendo como referencial Jesus, mas ali a gente vê ele entre os livros, com a foto também de Mahatma Gandhi, enfim, o libertador da Índia, né? Então a gente vê que esse espírito permanece pelas gerações, ele inspira isso nas gerações e nós temos essa gratidão por ele, né? Sara, você pode passar para as imagens, por favor, ela vai colocar aí para a gente, das nossas atividades, para a gente ilustrar, né? A gente está falando de várias coisas aqui, o Augusto trouxe exemplos práticos, eu acho que cabe aqui a gente trazer também esses exemplos do que a gente realiza, do que a juventude realiza. Olha, a gente vê aí as ações, né? Em que nas casas de repouso para idosos, hospitais, né? Casas de pessoas em vulnerabilidade social, já acontecem visitas a orfanatos. Nós temos também as campanhas de entronização do novo mandamento de Jesus nos corações de boa vontade. Esse é o DAI, esse é o Departamento de Assistência Espiritual da Religião Divina, que eu tinha comentado, que são visitas aos lares, às casas de repouso, aos hospitais, aos orfanatos, enfim, nas instituições e nos lugares onde for necessário chegar a assistência espiritual e a ajuda material, se for necessária também, tá bom? Nós temos outras atividades aí também, Sara, nos slides. Tem o movimento das mulheres legionárias, né? Por exemplo, a Sala Nair Torres, Coral Comunitário Nair Torres, onde elas se reúnem, elas criam formas que ajudam a manter a instituição, né, que ajudam a expandir o trabalho da religião divina. Também estão envolvidas na área cultural, porque é um coral, gente, é maravilhoso ouvir o coral Nair Torres, é muito lindo, porque são pessoas que assim, se entregam de verdade no canto e ajudam muitas pessoas com o seu cântico, né, se esforçam nesse sentido, se esforçam para levar essa mensagem solidária aos corações. E qual que é o próximo, Sara? Acho que a gente vai mostrar a própria juventude. Outros exemplos de atividades da juventude, doação, nós nos organizamos para fazer doação de sangue, debates, rodas de conversa, atividades culturais, saraus, convidando outras pessoas a participarem, né, dentro dos saraus, várias expressões artísticas, teatrais, artes plásticas, enfim, é uma enormidade de... A Paula está comentando, né? Olha eu cantando ali. Não queria falar sobre isso não, mas já que comentou, sou eu ali com o violão. Eu ia perguntar mesmo se não era você. Sou eu. Um pouquinho mais novo. Acho que foi em 2016 isso daí, exatamente. Com os meus amigos aí, né? Tocando e participando. Então, são momentos muito especiais para nós que nós continuamos a fazer e a realizar. Muito obrigado, Sara. Então, é isso. São essas atividades das quais eu participo e que me fazem muito bem e que todos estão aqui convidados a participar, né? Se quiserem participar de alguma da visita do DAI, nós estamos fazendo também a Ronda da Caridade. Uma vez por mês nós entregamos cobertores, alimentos, roupas a moradores às pessoas em situação de rua, né? E se você quiser informação, quem quiser entrar em contato, tirar suas dúvidas, tem aí os nossos canais, né? @religião de Deus no Instagram, também no Instagram geraçãoj.de-jesus, tem uma página no Facebook e tem o canal no YouTube também, tá bom? Legal, bacana, muito bom, parabéns pelo trabalho, muito bom. Na Brahma Kumaris, a gente sempre tem essa visão de que o maior serviço, né, de todos é relembrar a todos quem eles verdadeiramente são, né, e desse modo reaproximá-los de Deus, né. Então a gente já fez, né, muitos trabalhos, né, de caridade
propriamente dita, né, de caridade como a gente conhece, né? Eu lembro que uma vez quando houve tempestades aqui no Rio, a gente foi a duas comunidades, né? E uma delas, inclusive, era uma comunidade que nunca tinha sido ajudada por nenhuma instituição, né? É uma comunidade que fica aqui, se chama Bananal, né? Fica aqui na Tijuca, mas é assim, um lugar super escondidinho. Eu vivendo a minha vida toda na Tijuca, nunca tinha ouvido falar sobre essa comunidade. Nós fomos os primeiros, fomos pioneiros em ajudar essa comunidade, né? Mas sempre... Eu imagino a sensação da comunidade, né, em receber pela primeira Sim, vez sim, de vocês, sim, né? sim, sim. E, mas sempre, né? Sempre, mesmo que a gente vá dar uma assistência física, né? Sempre a gente vai levar uma mensagem espiritual, né? Relembrar que todos nós somos paz, que todos nós somos amor, né? E que Deus é a fonte inesgotável de amor para todos nós, né? Então sempre, né? Sempre a gente procura levar essa mensagem e sempre também, como o Carlos comentava, um grande enriquecimento para a nossa própria espiritualidade também, né? Por exemplo, a história que eu estava compartilhando aí da Bienal do Livro, né? Para mim foi uma experiência transformadora, né? Eu estava lá para servir, né? Mas acabou que eu fui muito mais servido, né? Do que servir, né? Então é sempre, né? Sempre uma grande oportunidade de transformação, de crescimento, né? De expressar cada vez mais as nossas virtudes e os nossos valores universais, né? É, eu estou vendo o horário aqui, né? Acho que a gente já tem que se encaminhar aí para a conclusão, né, desse encontro, né? Embora a gente pudesse ficar muitas horas aqui, né? É um papo muito E, bom, né? e de qualquer modo a gente pode, né, retomando aí essa parceria, né, depois de muitos anos, né? A gente pode mesmo combinar outros encontros como esse, né? Que acho que é bastante enriquecedor, né? Mas se o Carlos quiser compartilhar alguma palavra final, né? Ou se quiser fazer até uma oração para Jesus, né? Eu vou fazer também uns anúncios finais e uma meditação final. Talvez seja melhor fazer os anúncios primeiro, né? Talvez seja melhor fazer os anúncios primeiro. A Márcia vai projetar a tela aí com os anúncios aí das nossas atividades, né? Então, a última quarta, não a última, né? A quarta-feira de cada mês é a nossa live jovem mensal, né? A próxima vai ser sobre juventude que valoriza a vida, né? Vale lembrar que setembro é o mês do Setembro Amarelo, da prevenção ao suicídio, né? Então a gente vai ter uma conversa entre a Andrea, que é uma jovem adulta da Brahma Kumaris em Salvador, e a Kelly Gomes, que é uma assistente social da Fundação São Martinho, né? Com quem eu tive muito contato na época em que eu trabalhava na Petrobras Distribuidora, né? Porque eu era responsável por jovem aprendiz dentro da minha área, né? E a Kelly era assistente social da Fundação São Martinho, que cuidava do projeto Jovem Aprendiz, né? Então, ia por esse mesmo endereço, né? Então, vai ser a nossa próxima live. E aí a gente tem também aí na próxima tela as redes sociais da Brahma Kumari Jovem, né? O nosso Instagram, Brahma Kumari Jovem, né? Márcia, pode passar aí, por favor, o slide.
E tanto o nosso YouTube quanto o nosso Facebook, né, vocês podem encontrá-los lá como Brahma Kumari Jovem, né? O nosso YouTube em particular, ele tem o nome em português e espanhol, né? Então Brahma Kumari Jovem Robin, porque a gente publica vídeos em português e em espanhol, né? Márcia deve estar com dificuldade aí para passar o slide, né? Eu já entendi. Ela não projetou na forma de apresentação. Ela projetou na forma ali do PowerPoint aberto, né? E então ali no nosso canal de YouTube, né? Vocês podem ver ali a gente tem quase 300 vídeos, né? Mas vocês podem ir nas playlists, né? E aí, se você quiser assistir a playlist Meditarte, né, que são expressões artísticas, você pode ir nessa playlist. Se você quiser assistir a playlist Meditações Guiadas, né, essa meditação, por exemplo, que a Maria Helena fez no início, vai ser publicada também ali, né? E aí, é claro, a gente vai dar uma incrementada, vai colocar umas imagens de natureza, né? Vai dar uma incrementada lá, né? Tem uma playlist também de lives, né? Então essa live especificamente também vai ser publicada lá no nosso canal. Vocês vão poder assisti-la em breve, né? Então o nosso canal de YouTube, né? Para quem quiser se inscrever e assim nos ajudar a fortalecer essa energia de levar benefício para o máximo de pessoas possível, né? Tá lá o nosso canal de YouTube, o nosso Facebook também, Brahma Kumari Jovem. Vocês vão nos achar ali, né? A Letícia está pedindo aqui para informar a página em contato, né? A Márcia não teve uma dificuldade aí para projetar a tela, né? Mas eu posso... sim. Pois ela disse que para ela está aparecendo, Não, mas está travado no slide anterior. Não tem problema, eu coloco aqui no chat o nosso canal de YouTube. Eu escrevo aqui no chat nosso canal de YouTube, Brahma Kumaris. Ou então, enquanto o Carlos vai falando, eu vou colocando aqui no chat. A gente ganha um tempo. Opa, vamos ter música? Como eu sou da música, nossa oração vai ser em forma de música, né? Nós chamamos de música legionária. Tem canais também, tanto no Instagram quanto no YouTube, Spotify. Para quem quiser conhecer as músicas legionárias, está ali, um espaço muito bom. E desde já nós agradecemos, tá, pela oportunidade. Eu agradeço muito pela oportunidade de estar aqui com todo mundo. E vamos ficar muito felizes, né, de participar de mais eventos com vocês, tá bom? Então, eu vou cantar uma música que eu acho que tem muito a ver com o que nós conversamos aqui hoje, né? Ela se chama Deus, é uma música legendária que se chama Deus, né? Tem muito a ver com isso. Vou tocar na guitarra mesmo, um pouquinho baixinho, mas dá para ir. Quando o amor estiver nos corações dos homens e mulheres, tudo vai ser melhor, porque Deus é amor, e esse amor está em nós. Deus Todo-Poderoso, Pai de todos aqui na terra, sempre está junto a nós. Nome santo e sagrado, não podemos esquecer, pois sem Ele
não podemos viver quando o amor estiver nos corações dos homens e mulheres. Tudo vai ser melhor, porque Deus é amor, e esse amor está em nós. Deus Todo-Poderoso, Pai de todos aqui na terra, sempre está junto a nós. Nome santo e sagrado, não podemos esquecer, pois sem Ele não podemos viver. Sem Deus Todo-Poderoso, Pai de todos aqui na terra, sempre está junto a nós. Nome santo e sagrado, não podemos esquecer, pois sem Ele não podemos viver. Sem Deus. Isso aí. Legal, muito bom, muito bom. Bacana. Cara. Muito legal, muito legal, muito especial. Tem algumas mensagens aqui também legais no chat, o pessoal agradecendo. Deixa eu ver a partir aqui de Paula. Quero agradecer muito aos queridos amigos da Brahma Kumaris por essa oportunidade de aprendizado e fortalecimento dos nossos corações. Obrigada especialmente a Augusto pelo acolhimento, a amizade de sempre. E obrigada, Carlos, por nos representar com excelência. Muito legal, as pessoas estão agradecendo. Deixa eu ver. Linda também colocou aqui, muito obrigada pela oportunidade, que haja mais amor entre todos os seres que a gente quer, né? Que E a mais? Sara colocou os Sara. contatos aí também Sim, os contatos estão aqui. Eu até que segui aqui a página das de redes vocês agora. sociais. Isso, a Sara colocou aí. Para quem Pronto. não anotou na hora que foi projetado, e tem os aplausos aí também, né, para o Carlos. Tem muitos aplausos, acho que todo mundo está bem feliz. Isso aí. Obrigada, gente, eu também adorei. Feliz demais. Cabe dizer assim, continuar agradecendo muito, muito mesmo. Agradeço a vocês, né, da Brahma Kumaris, pela oportunidade. Agradeço às IBVs, né, por eu ter a oportunidade de estar representando, né, tantos jovens valorosos aqui. E quando eu me referia sobre essa questão da humildade, tem um conceito que nós aprendemos na Legião Divina, que é a humildade corajosa, né? A humildade não é aquela humildade passiva, é sermos corajosos, temos essa sabedoria, alcançarmos essa sabedoria e sabemos como sermos esses agentes de transformação no mundo. Então, isso hoje foi mais um encontro em que eu pessoalmente digo que saí transformado, né? Para melhor, com certeza. Legal, que bom. A gente agradece muito a vocês, né? Ao Carlos, a Sara, a Paula, a todos, né? A Cristiane, né, que foi quem me passou o contato da Sara, né? Porque eu não tinha referência lá de que a Cristiane era responsável pela juventude, ela disse que não era mais, né? Aí me passou para a Sara, né? Então, agradecer a todos vocês pela parceria, pela fraternidade, né? Pelo conhecimento que o Carlos compartilhou aqui com a gente, né? Foi muito legal, foi muito rico, né? E essa é a intenção realmente das nossas lives, né? Tendo outras instituições que possam enriquecer um pouco mais aqui a nossa conversa, né? A Daniele, por exemplo, está comentando aqui também, saímos transformados para melhor, né? A Silmara falou que o coração dela foi aquecido, a Ângela agradeceu, deu parabenizou a juventude, né?
vocês brilharam, né? Na realidade, a alma brilha, né? A alma brilha e quanto mais a gente é consciente disso, mais a gente brilha, né? Nossa paz, o nosso amor e todas as nossas qualidades, né? De uma forma natural. Então, para finalizar, eu vou fazer alguns comentários de meditação, né? Diana também está dando parabéns aqui, né? A gente pode aproveitar esse momento tão valioso e tão significativo que eu dou a mim mesmo, momento de estar comigo, momento de me relembrar de quem eu verdadeiramente sou e de me perguntar de uma forma mais profunda qual é o meu relacionamento com o Pai Supremo, com a Alma Suprema. Ele não é apenas o meu pai, ele é a minha mãe, ele é o meu amigo, ele é o meu amado, ele é tudo para mim. Ele é aquele que me relembra da minha verdade eterna e imperecível. A verdade de que, assim como ele é luz, eu, como a sua imagem e semelhança, também sou luz. A luz da paz, a luz do amor, a luz da pureza que é redespertada, uma vez que eu me lembro de quem eu verdadeiramente sou, uma vez que ele me relembra e resgata em mim todas as minhas qualidades, todos os meus poderes, todas as minhas virtudes. E ele me ajuda a superar os obstáculos e os desafios para desenvolver essas virtudes. Ele me traz humildade, traz honestidade e me traz coragem. A coragem de deixar para trás tudo o que é ilusório e carregar comigo apenas o que é eterno, apenas o que é imperecível, que é a consciência de quem eu verdadeiramente sou, a consciência de quem todos os meus irmãos e irmãs verdadeiramente são também. E essa consciência que eu vou procurar levar, carregar comigo, para que o compartilhamento da espiritualidade, nas minhas ações voluntárias e nas minhas ações profissionais, nas minhas ações do dia a dia, para que todas elas sejam preenchidas com a luz de Deus, que eu possa ser um instrumento para compartilhar a pureza,
o amor incondicional e a paz. Uma paz que independa das circunstâncias externas, pois eu levo a paz de Deus. Eu sou um instrumento da sua paz. Om Shanti. Agradeço a todos pela participação e esperamos ter muitas mais lives em conjunto com os nossos irmãos da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Nós que agradecemos, Augusto, agradecemos mesmo. Muito obrigado a todas e todas, Ana Paula, Maria Helena, obrigado mesmo. Agradeço a Sara, né, Sara Gunha, amiga de boa vontade que me ajudou muito hoje aqui, e, enfim, muito obrigado mesmo. Obrigado a todos e até a próxima. Até a próxima. Tchau, tchau.